Hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 9. E olha, esse é um capítulo de contrastes, viu? De um lado a gente tem uma aliança divina, cheia de esperança, de recomeço, mas do outro, uma crise familiar daquelas que acaba definindo o futuro de nações inteiras. Vamos entender como é que esses dois momentos tão diferentes se conectam. Para a gente se localizar direitinho, nossa análise de hoje está no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 9. A gente está exatamente naquele ponto em que a humanidade ganha uma segunda chance, logo depois do grande dilúvio. Então, o que a gente precisa entender aqui é o seguinte: a Terra foi, digamos, purificada. E aí vem a pergunta: como é que Deus estabelece a nova ordem mundial? E num contraste bem forte, como é que a primeira família desse mundo novinho em folha enfrenta a sua primeiríssima crise? Vamos começar a desenrolar essa história. Bom, a primeira parte do capítulo é toda sobre esperança. Pensa só, Noé e a família acabaram de sair da arca. É um mundo novo, e é nesse momento que Deus estabelece as bases, as regras do jogo, para toda a vida que vai vir pela frente. E essas novas regras são bem diretas. Primeiro, a humanidade recebe de novo aquela missão de povoar a Terra. Mas a relação com os animais muda radicalmente. Agora, os animais vão temer os humanos e podem servir de alimento. Só que tem um porém, uma restrição sagrada sobre o sangue, que é visto como a própria vida. E o mais impactante, pela primeira vez na narrativa, a gente vê uma lei fundamental sendo declarada. A vida humana é tão valiosa que sua violação exige uma retribuição equivalente, o princípio do vida por vida. Ok, depois das regras, a gente passa para algo ainda maior, uma promessa. E aqui, a gente chega no clímax desse novo começo, que é o momento em que Deus estabelece uma aliança, um pacto divino que não pode ser quebrado. E as palavras dessa promessa divina, registradas no texto, são exatamente estas: estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E para garantir que essa promessa nunca jamais fosse esquecida, um sinal visível é colocado no céu. E tem um detalhe aqui que é fascinante, sabe? O texto diz que o arco-íris não é um sinal só para a humanidade. Diz que quando o próprio Deus vê o arco nas nuvens, ele se lembra da sua aliança eterna. Ou seja, é um lembrete para as duas partes do pacto. Só que essa harmonia toda, essa paz do novo mundo, ela não dura muito. A fragilidade humana entra em cena. É aqui que o tom da história muda, mas muda de um jeito abrupto mesmo. A gente sai daquela majestade da promessa de Deus e cai de cabeça num drama familiar, bem íntimo e sombrio, que acontece dentro da tenda de Noé. A sequência dos fatos é muito específica. Noé, o herói do dilúvio, vira agricultor. Ele planta uma vinha, faz vinho e se torna o primeiro homem a se embriagar. Nesse estado de vulnerabilidade, ele é exposto. A reação dos filhos dele é que vai definir tudo. Cã, um dos filhos, vê a vergonha do pai e, em vez de proteger, ele expõe. Já Sem e Jafé fazem o oposto. Eles agem com honra, com respeito e cobrem o pai, andando de costas para não ver a nudez dele. Essas duas atitudes, totalmente opostas, vão ter consequências gigantescas. E aí, quando Noé acorda e se dá conta do que aconteceu, a reação dele não é a de um pai simplesmente bravo. Ele fala como um profeta. As palavras que saem da boca dele não são só um desabafo. São uma declaração que vai, literalmente, definir o destino dos descendentes dele por muitas e muitas gerações. E aqui está o ponto central. A maldição não cai sobre Cã, que foi quem cometeu o ato. Ela cai sobre o filho dele, Canaã, condenando-o à servidão. Em total contraste, Sem é abençoado com uma relação especial com Deus e Jafé é abençoado com expansão de território. E para os dois, a profecia termina do mesmo jeito. Canaã será servo deles. Depois de todos esses acontecimentos monumentais, a vida de Noé continua por um tempo. E o texto encerra a história dele registrando a sua idade final, 950 anos. É o fim de uma era. E é assim que Gênesis 9 termina, não com um ponto final, mas como uma pergunta que vai ecoar por todo o resto do Antigo Testamento. Como é que essas palavras proféticas, ditas por um pai dentro de uma tenda, vão se desenrolar no grande palco da história mundial? Como elas vão desenhar as fronteiras e definir as relações entre os povos? Bom, a resposta para isso começa a aparecer já no próximo capítulo. A história, claro, continua.